Olá, bem-vindos à Rede Poderosa. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com Caio Lima. E aí, Pati? Me dê motivos, né? Faz tempo que a gente não faz um, né? Faz um tempão, né? Já tá fazendo quase que aniversário aí. Mêsversário, com Pois é. certeza. Para quem tá vendo a gente no YouTube, a gente tem vários Me Dê Motivos no podcast. A gente chegou a fazer uma semana de Me Dê Motivos com um episódio por dia. Porque a ideia desse episódio, basicamente, é um episódio curtinho, mas que a gente te lista motivos para ler determinado livro. Então, eu vou deixar linkado aí. Para quem ainda não ouviu os Me Dê Motivos, todos, né, todos os programas que a gente tem no Spotify, ou onde quer que você ouça o seu podcast, aí você pode escutar lá. Mas essa é a ideia. Isso Simples aí. e direto. Coisa rápida, básica, pra você ouvir, pegar a dica e caçar o livro logo Bora. pra se perder, sacou? É isso. E o que a gente escolheu hoje para estrear no YouTube, esse quadro, basicamente, foi o conto da Aya, da Margaret Atwood, que a gente sabe que muita gente já ouviu falar, principalmente por causa do programa da TV, né, que da série, acho que já tem 5 temporadas. É uma série muito boa, mas a gente queria lembrar as pessoas da obra original, né, que originou essa série maravilhosa, que é o livro da Margaret Atwood, publicado originalmente em 1985. Aqui no Brasil, essa edição que eu tenho é de 2006, com tradução da Ana Deiró, pela Rocco. A Rocco é quem publica a maioria das coisas da Margaret Atwood aqui no Brasil. Isso aí. E aí, então, a gente vai listar motivos clássicos para você que ainda não leu o livro, mas se interessa por, sei lá, distopias futuristas insanas. Sim, Razão número um, para você ouvir, para você ir lá pegar o seu Margaret Atwood e ler o conto da Aya. Quer com começar daí? certeza. Posso começar porque o meu já vai ser uma roubadinha, porque tem série, né? Tem uma boa série, Ah, boa, sério. né? E eu acho que para esse livro em específico, acho que para distopias ajuda muito quando você tem bons trabalhos em audiovisual. E para esse livro em específico, eu acho que foi um bom trabalho realizado. E ele ajuda na concepção e no aprofundamento dessas imagens. Inclusive, a série, às vezes, pela lembrança que eu tenho, faz um tempo que eu assisti a primeira e a segunda temporadas, mas além do ar sombrio, né, pela temática muito pesada, a série realmente tem umas cenas de uma expressividade muito forte. Então, Uhum. acho que é um bom complemento a leitura junto com a série. Ou se você já viu, a leitura será enriquecida pelo fator visual da série, com certeza. Eu acho que é um dos casos em que fica muito bem casado, assim. Tem uma questão importante que o livro termina com o final aberto. E aí eu É, sei que isso muita é gente não verdade. gosta disso, mas para mim, pelo menos, foi uma experiência de leitura muito boa. E eu gostei desse final aberto. Tem o que muitos dizem que é a sequência do livro, que é os testamentos. Eu não li ainda, então eu não sei dizer se é uma sequência pura, o que que é. Mas o livro, o conto da Aya termina tem um final muito aberto. A série, o que ela faz, para mim, que ela faz muito bem, é expandir é, o livro também nos personagens secundários, que não é uma coisa muito comum. Então, a gente vê, por exemplo, na série tem uma personagem, a Emily, que ela ganha muito espaço na série, é uma mulher homossexual. E em Gilead, ali, a homossexualidade também era condenada, as pessoas eram assassinadas. Então, a série dá uma pessoa, dá uma voz para essa questão que no livro ela existe é meio realmente assim, de passagem, secundária, não é o foco da história. Até porque a Alfred conhece a Emily por pouco tempo. No livro, se eu não me engano, ela nem é nomeada. Uhum. Então, eu acho que foi a primeira vez que eu vi uma série que pegou o material original e aí expandiu de uma forma que fez total sentido, assim, até a quarta ou quinta temporada que eu assisti. Eu acho que tá para sair a última, que se eu não me engano vai fechar a história. A história faz todo sentido, assim, a progressão das personagens tem feito muito sentido. Então, realmente, eu acho que, primeiro, também é uma série para você ficar muito doido, porque ela é muito É, pesada. Então, assim, cuidado, né? Vá com a cabeça em ordem. Mas uma coisa também legal da série é que ela dá vida às cores de isso Gilead, aí. né? Porque as mulheres são organizadas, elas têm vestimentas específicas para cada, não é classe, mas para o que é, para cada classificação, basicamente, né? Porque a gente tem as aias, as esposas, as martas, e aí cada um usa uma cor. E aí na série, o uso de cor eu acho muito bonito. É algo que no livro também acho que ficou. É explicado, obviamente, o que que é.
e gostei, mas aí ver é outra coisa, né? Quando a gente fala de cor, Exato. acho que ver dá um tchan maior. Então, definitivamente eu concordo. Eu faria nessa ordem: lê o livro e assiste a série. Então, você lê o livro e aí você expande com a série, eu acho que faz sentido. O próprio formato dos chapéus, né? Por mais que seja descrito, quando você Exatamente. vê ele sendo utilizado, ele tem uma outra dimensão, assim. Então, eu acho que Exatamente, é acaba isso. sendo um casamento muito, muito maneiro, além de ser uma série muito boa, mas, como você disse e eu assino embaixo, cuidado, porque são livros e séries são muito fortes. Então, É, vai com calma. é isso. Não se empolga, não. Um dos meus motivos é que eu acho que é uma representação muito forte de um Estado teocrático. Uma ditadura teocrática, talvez a gente pode chamar. E eu lembro que quando eu estava assistindo a primeira temporada da série, eu trabalhava com uma pessoa que veio me falar, veio assistir a série e veio falar, nossa, mas é um absurdo, né, que seja uma ficção tão pesada assim. Eu falei, mas é ficção, pero não mútil. Porque, e aí eu dei o exemplo do Irã, né? Se você olhar essas mulheres do Irã na década de 70, antes da Revolução, e as mulheres do Irã hoje, é outro mundo completamente. E é Total. exatamente o que ela cria no livro, né? É um Estados Unidos antes, aí os Estados Unidos passam por uma guerra, passa por um atentado nuclear, e aí vira a República de Gilead, que é um Estado teocrático. Então, essa transição que ela cria, a gente já viu. E Sim, existe até hoje. Então, assim, o fato dela colocar isso nos Estados Unidos, eu acho que ganha peso também pelo que é o Estado, né? O Estado dos Estados Unidos hoje, vamos dizer assim. E eu acho que isso foi muito bem feito. A criação do Estado teocrático, como ela faz no livro, você consegue imaginar tudo, assim, tudo se conecta, tudo faz sentido. E para mim isso é importante quando você está criando basicamente o building, né, que eles chamam, você criar um mundo. Eu acho que isso é importante. E eu acho que isso ela faz muito bem. Então, foi uma das coisas que eu mais gostei no livro. sim. E pegando essa questão do Estado teocrático, é, ela tem uma inspiração muito forte em vários tipos de violência e atentados contra a mulher ao longo da história, né? A É. Margaret Atwood fala isso numa entrevista. E aí eu acho muito interessante a relação da conexão histórica e dos momentos históricos em que ela foi pensar para poder fazer essa construção de mundo, né, pensando na pluralidade das violências praticadas contra a mulher para poder englobar isso. Uhum, Então ela posiciona isso nos Estados Unidos, mas ela retira isso, né, essas violências todas de fontes históricas diversas. Então, se você gosta de quebra-cabeças históricos e tem um certo apreço por mergulhar a fundo para ir descobrindo em que pontos da história ela foi pincelando tudo isso para criar Gilead, eu acho que é perfeito, sabe? Nesse sentido de concordo. reconstituição histórica através da ficção. Eu acho que nesse ponto ela foi muito, muito sábia na hora de construir esse livro. Até porque, como ela não fala exatamente de onde ela tirou no Exato. livro, né? Ela não fala, acontecia igual em 1800. Ela não fala isso. Então, você cria a Gilead na sua cabeça no tempo que você quiser. E como um dos temas fortes do livro é direito reprodutivo, porque com esse ataque nuclear, a maioria das mulheres se tornam estéreis, então elas não podem mais ter filhos. O que acontece é que as mulheres que podem ter filhos são as aias. Então, elas viram meio que escravas reprodutivas. Elas viram incubadoras, né? Essa conversa de direito reprodutivo como violência, eu também acho que é muito bem feita, porque ela coloca tudo que implica você controlar o corpo de uma mulher. Então eu concordo demais, assim. E eu gosto muito que ela usou coisas, né, inspirações de várias épocas diferentes, mas não datou nada. Então você pode colocar Gilead hoje, você pode colocar 100 anos, você pode colocar 200 anos. E muitas dessas violências ainda podem ser conectadas e vistas hoje. É isso Então, aí. assim, é ainda mais pesado, né, quando você faz essas conexões. Exatamente. E eu acho que para complementar meus pontos é justamente o ponto de ressurgimento, né, desse livro, até por conta da série, mas ele ressurge justamente numa época em que você tem
grandes democracias e grandes nações voltando a propostas totalmente restritivas em relação ao corpo das mulheres, né? Eu acho que ele Sim, ressurge 2, 3 décadas depois de uma maneira é. talvez ainda mais atual do que quando foi lançado, sabe? Uhum, Ao mesmo tempo que existe a felicidade em relação à escrita do livro e ao pensamento da Margaret Atwood, existe uma tristeza muito mais profunda em relação ao que se tem que lutar ainda hoje, né? O que não foi superado e o que, na verdade, volta a assombrar mulheres nos 4 cantos do mundo. Então, eu acho que é isso, né? Um livro que ele voltou a ter o famoso hype, né? uhum, Você vai falar de foi. um livro tão importante, você vai falar de hype. Mas ele voltou a aparecer na cena e ele não deve sair tão cedo das rodas de discussão. Eu espero que não, que significa Concordo, que é um avanço no debate. com certeza. Eu também quero dizer, para quem tá ouvindo a gente falar só tragédia É, e tá pensando, meu Deus, não dá pra ler isso aqui porque é uma merda, mas assim, tem um romance no livro. E tem um romance na série, a série também vai expandir esse romance, pro bem e pro mal. Mas eu confesso que a primeira vez que eu li esse livro já 2 vezes. A primeira vez que eu li, eu não gostei muito do romance que se cria ali. Eu não vou dizer quem com quem, vocês vão ter que ler. Mas depois que eu reli e assisti a série, e depois também, tipo, dentro de muita coisa que a gente tem comentado aqui, a gente falou, por exemplo, do livro da Marícia Condé, né, do tipo, o amor como força revolucionária, escolher amar também no mundo assim tão cruel, também é uma resistência. Eu passei a ver esse romance que se cria aqui de uma outra forma, porque a pessoa, né, a mulher que entra nesse romance, ela nunca teve escolha nenhuma, né, na Gilead, que a gente conhece. Então, é a primeira vez que ela exerce uma escolha própria, que é a de se relacionar com essa pessoa. Então, eu revi a minha posição sobre esse romance, e hoje eu acho que é um ponto forte da história. É assim, você não consegue viver sem ter, assim, não só uma resistência, mas sem poder escolher a vida, sem poder escolher o amor, sem poder escolher as pessoas que estão próximas de você. Então, assim, é um fiapinho de esperança que ela coloca, assim, no livro. Como termina aberto, você pode imaginar o que acontece depois, pro bem ou pro mal também. Mas hoje eu acho que hoje eu aprecio muito esse romance que ela colocou, porque é meio que um alívio, sabe, de toda a tragédia que a gente tá lendo sem parar. né? Todo mundo tem o mínimo direito à felicidade, né? E encontrar a Exatamente. felicidade mesmo na maior. E escolher a felicidade, E né? Escolher a escolher a pessoa com quem felicidade. você vai Isso aí. ficar, escolher a pessoa que você vai amar. Poxa, pelo menos isso, né? E apesar disso ser negado a ela, ela escolhe. Então não deixa de ser um ato revolucionário também, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que traz um pouco de frescor nesse sentido mais sentimental da coisa, senão a gente fica maluco de verdade, né? É só tristeza, é só. Exatamente. Aí termina igual o Orwell dando entrevista, né? O mundo vai acabar! Ou a, como é que chama a drag famosa que falou que o mundo vai acabar em 3 anos? Ah, A do Tempero Drag deu uma entrevista falando que o mundo vai acabar em 3 anos, então estejam preparados. então tá. Bom, É eu vou isso. caçar meu barranco, né? Que se o mundo É acabar, eu quero isso. ficar encostado. É É, isso. a minha ação ao mundo acabar é assim, eu tô me planejando da seguinte forma, eu vou esperar acontecer, aí eu vou ver o que eu faço. Basicamente vai ser assim, porque eu realmente não tenho planos. Não tenho grandes planos, não tenho grandes maquinações para lidar com isso, não. Sinto muito. Complicado, né? Ser um trabalhador com contas pra pagar, responsabilidades. Cara, não tem condição, Não né? tem como você ficar pensando o que fazer no final do mundo, né? O mundo acaba Não tem, no cara, não primeiro tem nem boleto que tempo vence. disponível para isso. Que É é isso aí. isso? É que nem aquele filme, o Jaw, o Só, que na verdade, o Só, na verdade, não é? Que tem o cara que prende as pessoas num quarto e as pessoas têm que, sei lá, raspar, cortar o braço fora. Eu Ah, esqueci o sim. nome em Jogos português. Mortais. Jogos Mortais. Eu ia morrer porque eu falasse, amigo, eu não vou participar do seu joguinho. É melhor você me matar logo, que eu tô cansada. Sim, Não adianta, corta o braço, corta a perna, não vai acontecer, entendeu? Não tem como. Vamos encerrar aqui. Eu abro o meu espaço. é isso. Tendo dito isso.
Leiam um conto da Aya. Leiam. Muito bom livro. Basicamente. Por favor. Basicamente é isso. Esses são Me Dá Motivos. Rápido, direto, objetivo. Leiam um conto da área. E aí vem contar pra gente se você já leu, o que que você achou. E se você não leu ainda, leia. E aí vem contar o que você achou. É É simples. isso. É exatamente isso, galera. Leiam Fechou? e tamo junto. Temos episódio? Temos episódio. E tchau. Tchau.